Pergunta do Anderson. Mestre, estou treinando faz 3 meses. Quando eu sei se estou preparado ou não para fazer exame de faixa e começar a me graduar? Basicamente a pergunta dele é, ele começou agora, começou a treinar, tá ali, né, vai fazer o primeiro exame de faixa, mas como ele vai saber se de fato ele está preparado para fazer aquele exame de faixa ou se é de repente algo precoce, algo que deveria esperar um pouco mais de tempo? Então vamos bater um papo a respeito disso. Lembrando, sou o mestre Felipe Marçal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O que eu falo aqui é baseado na minha experiência, na minha história de mais de 30 anos de Taekwondo, que eu entrego de forma gratuita aqui para você, mas se você quiser contribuir para o canal de alguma forma, para a gente crescer cada vez mais, dar mais volume cada vez mais para esse canal aqui, clica no Seja Membro aqui embaixo e com um valor mensal pequenininho você vai contribuir com a gente aí para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para você. Então vamos lá. A pergunta do Anderson, basicamente, é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. Mas partindo do ponto de vista do aluno, tá? Do aluno, é importante primeiro que você saiba quais que são os critérios de avaliação do seu professor de exame de faixa. No meu caso, eu faço parte de uma escola chamada Handoryu, inclusive essa que está aqui na minha camisa. Essa escola, ela tem um currículo, que nós chamamos de currículo, mas basicamente é a matéria que cada aluno, né, que cada praticante de Taekwondo da nossa escola precisa apresentar para fazer exame de faixa. Essa matéria, esse currículo, ele tem técnicas de chute, técnicas de base, técnicas de ataque e defesa, em alguns casos quebramento, qual que é o ponto C relacionado à faixa dele, e por aí vai. Então, quando o aluno me pergunta qual que é o critério, eu falo, você tem esse currículo aqui para aprender, você tem esse currículo aqui para apresentar. Eu vou explicar para você algumas vezes, né, o que é cada técnica desse currículo, porém, você precisa praticar, precisa treinar. E quando você souber esse currículo, respeitando sempre a carência de tempo, quando você souber esse currículo, você avisa, e a gente, na hora que for marcar um exame de faixa, eu vou convocar os alunos que estão aptos, né, ao meu ver, a fazer exame de faixa ou não. Não é faz quem quer, é faz quem eu acho que deve fazer. E também existe o critério de tempo. O critério de tempo ele é primordial. Então é tempo mínimo de permanência em cada faixa para se graduar para uma nova faixa, né? No caso do faixa branca, aqui na nossa escola, pelo menos 3 meses ali para fazer o primeiro exame de faixa. Claro que depende de cada caso, às vezes aumenta, né, esse tempo, porque a pessoa não é frequente, falta mais do que vai na aula, enfim. Então isso tudo é calculado, isso tudo é analisado de forma individual. Por isso que não tem um tempo exato que eu acho que é importante, né, para o aluno fazer exame de faixa. Acho que cada caso é um caso. Então, além de você saber qual que é o currículo, qual que é o critério, quais que são os critérios de avaliação do teu professor, obviamente você precisa treinar aquilo, você precisa se dedicar. Então, a minha sugestão, converse com o seu professor e pergunte para ele. Professor, enfim, você acha que eu estou preparado para fazer exame de faixa? Acha que não é o momento ainda? Na humildade, sabe? Na humildade. O que eu, particularmente, não acho legal é a arrogância. A pessoa chega lá, eu já treinei tantos anos, já treinei outra modalidade, já treinei isso, já treinei aquilo, quero fazer exame. Não é assim, quero fazer exame. Desejo fazer exame. E aí quem vai definir quem vai fazer o exame ou não, no caso, na minha escola, sou eu, né? Então eu falo, é melhor você espera mais um pouquinho, treina mais um pouquinho, ainda tem algumas coisas que você precisa praticar, que você precisa desenvolver, seja a parte técnica, seja a parte emocional, seja a parte comportamental. Claro que isso depende de graduação para graduação. A faixa branca é a primeira graduação. Ao meu ver, é a mais difícil, porque é muita coisa nova ao mesmo tempo que se aprende. E aí, com o decorrer do tempo, você vai ganhando experiência, vai ganhando know-how e tal, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Mas nada também não é isso para desestimular o teu treinamento, você tem que continuar treinando, tá? Então, vê qual que é o currículo, treina o currículo, pergunta para o teu professor, tô legal para fazer exame? Já posso fazer exame? Já acha que é um momento bacana? E aí vai depender do teu professor dizer se sim ou não. Claro que tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem professores aí, péssimas qualidades inclusive, que não estão preocupados com técnica. Não estão. Simplesmente tempo de prática. Então você vê uma pessoa se formando faixa preta em menos de 1 ano. E aí nem com tempo de prática, para mim, isso faz sentido, mas cada caso é um caso. Eu sou do tipo de profissional do Taekwondo que valoriza muito o que a gente coloca na cintura, na faixa que a gente coloca na cintura. Então não é simplesmente você ter uma faixa, você precisa conquistar aquela graduação e sustentar aquela graduação.
Então, do que adianta, por exemplo, um faixa preta que não sabe absolutamente nada? Que tipo de professor que esse faixa preta vai ser? Ele tem que ter conteúdo, e o conteúdo não adianta você querer falar que tem como aprender em um ano, que não dá, não tem como aprender em um ano. Supletivo de faixa preta, não dá. E aí o que acontece? Tem essa fábrica de faixa preta que a gente vê aí com muita frequência nas redes sociais, inclusive com técnicas que, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. É claro que o taekwondo é adaptativo, né? Cada pessoa tem a sua própria condição, tem gente que faz uma coisa e outras pessoas que não vão conseguir fazer aquilo, senão só teria um faixa preta no mundo, e não é assim que funciona. Só que o critério tem que ser levado a sério, não dá para desvalorizar e banalizar uma graduação simplesmente para manter o aluno dentro da academia. Tem uns caras que chegam aqui, já aconteceu comigo, e falam, mestre, de quanto em quanto tempo são feitos exames de faixa na sua academia? Aí eu falo, depende, na média de 2 por ano, tá? Mas demora muito, né? Então vou lá para outra, porque lá é mais rápido. Vai lá. Se um dia você quiser voltar, você vai ter que aprender tudo e acabou, não tem o que dizer. Porque são os meus critérios, né? Esses são os meus critérios. Eu não quero aluno meu faixa preta que não sabe nada. Isso não vai acontecer. Eu quero, assim, que alguém chegue e fale assim, aquele faixa preta ali, aquele faixa preta ali é do mestre Felipe Marçal. Pô, dá pra ver, o cara é um técnico, tem uma grande técnica, tem um vasto conhecimento, até porque eu não treino os meus alunos para serem alunos para sempre. Eu treino os meus alunos para um dia eles possam ser professores, porque essa é a ideia, né? Tem pessoas que treinam taekwondo apenas para passar tempo, mas tem pessoas que querem realmente uma coisa séria. E as pessoas que querem coisas sérias com o taekwondo são as que eu quero no meu time. Eu não quero pessoas que vão no taekwondo para passar tempo. Professor, não tem mais nada para fazer no horário da aula, posso treinar com você? Não pode. Quem define sou eu. Quem autoriza a entrar na academia sou eu. Mais ou menos que nem é como se fosse um recrutamento. Eu não quero gente ruim no meu grupo. Eu não quero gente que não tem objetivos alinhados com os meus no meu grupo, porque isso vai prejudicar o andar na turma. Então, eu sempre falo, leões andam com leões, águias voam com águias. Então a gente precisa separar o grupo por interesse. Não quero gente ruim, quero gente boa. Mas o ruim não pode ser bom um dia? Pode. Mas quando ele estiver preparado psicologicamente para aquilo, ele venha. Que aí a gente vai ter um crescimento em grupo, né? Um crescimento da turma como um todo. Eu só tenho uma turma atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 15 de maio de 2022. Só tenho uma turma. Então eu não quero âncoras na minha turma. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, alunos âncora, aqueles alunos chatos, aqueles alunos que não querem crescer, só estão lá para incomodar. Isso eu quero tirar de lado. Inclusive alguns eu já até tirei. Graças a Deus. Hoje eu sou responsável pela minha turma, então só entra na minha turma quem eu acho que deve. E é assim que vai permanecer. Mais ou menos isso. Então, Anderson, só queria te dar esse feedback, além do que você me perguntou aqui, né? E vou te responder nos comentários. Nessa altura do campeonato já devo até ter te respondido, mas só queria deixar claro aqui para todo mundo que a gente precisa ter comprometimento com o nosso ensino. A gente precisa valorizar a nossa graduação de uma forma muito melhor do que atualmente eu vejo muita gente valorizando, ou seja, precificando. Então a gente vê campeonatos de taekwondo que, não tem como você olhar para aquilo ali e ver, não é possível que aquele aluno ali é faixa preta e passou por todo o processo de desenvolvimento. Aí você pede para executar uma técnica, um Bandao Chagi, um Dolyo Chagi, um Mandolyo Ruryo Chagi, você vê a pessoa executando e você vê que não tem técnica, não é incapacidade física, tá? É falta de técnica. E a técnica depende de muito tempo para o teu corpo absorver e tornar aquilo algo natural, né? São movimentos que a gente não aprende ao nascer, a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, então tem que praticar. Então, para mim, esse negócio de fábrica de faixa preta em um ano, supletivo de faixa preta, isso aí chega até da náuseas. Isso não é legal. Beleza, Anderson? Um grande abraço para você. Já me estendi muito, 9 minutos de vídeo aqui. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação. Eu sempre coloco muita coisa relacionada ao taekwondo aqui no nosso canal. E se você quiser ser membro, clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e contribua para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para você aqui no nosso canal. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.